chegamos à nossa última aula de História de Rondônia. Foi muito bom essa caminhada que nós fizemos. Acredito que isso aqui vai ser utilizado para o Enem, para a vida de vocês, para conhecer melhor o estado de Rondônia. E hoje, a aula que eu preparei para vocês, ela faz essa transição. Ela faz essa transição de Rondônia, do território, até Rondônia se transformar no estado. Assunto que nós estudamos, mas eu quero detalhar melhor ele com vocês para fixar melhor o aprendizado. Na tela para vocês, aula de número 38. Rondônia, de território a estado. Aí na tela para vocês, aí alunos, olha aí a nossa aula de hoje. Aula de número 28.1. Aula 28 aí. Nós vamos ver aqui Rondônia, de território a estado. O território do Guaporé, ou o território de Rondônia, depois se torna o processo de colonização do nosso estado. O estado de Rondônia. As habilidades para a aula de hoje. E a gente começa já com esse mapa que eu quero que vocês observem esse mapa. Observe direitinho esse mapa. Aqui é um mapa de 1940. Mapa de 1940. Esse mapa de 1940, percebam vocês que não tem o estado de Rondônia. Aqui o estado de Rondônia pertencia ao Mato Grosso. Ao Mato Grosso. Tudo era Mato Grosso. Nem Mato Grosso do Norte, nem Mato Grosso do Sul existia. Tudo era Mato Grosso, em 1940. Existia um território federal, que era aqui próximo o território federal do Acre, que depois se transforma no estado do Acre. Então, a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Mas eu trago isso aqui para vocês observarem esse detalhe. Não existia o território federal de Rondônia. E o território federal de Rondônia, ele vai pegar terras do Amazonas, que é Porto Velho, e terras do Mato Grosso, para formar o que vai ser o território federal de Rondônia. Vamos lá? Aqui, eu trago para vocês aqui nessa imagem do obelisco, juntamente com o Palácio Getúlio Vargas, eu trago para vocês aqui a simbologia desse estado. Obelisco que representa o centenário da independência feito. Esse obelisco foi construído em 1822. Já o palácio ele é da década de 50. Construído na década de 50, já depois da formação do estado de Rondônia. Foi construído quase no mesmo período da Unicentro também ali, que era o Porto Velho Hotel. Então são construções que estão para dar simbologia desse novo território que é criado, desse território federal do Guaporé que é criado. Então essa simbologia, elas estão dentro dessas construções, dentro desse momento histórico. Na tela. Atualmente o Brasil, vamos fazer um histórico, porque atualmente o Brasil não tem nenhum território federal. Com a Constituição de 1988, que é chamada Constituição Cidadã, foram abolidos esses territórios, esses 3 territórios que a gente estudou. O Rio Branco, que é Roraima, foi abolido. Rio Branco, que é o território depois se transforma no estado de Roraima, ele vai ser abolido, o território. O território do Amapá se transforma no estado do Amapá e o território federal de Rondônia também se transforma no estado de Rondônia. Então, esses 3 territórios federais, eles se transformam em estado. Aí nós temos o território lá federal de Fernando de Noronha, que vai ser anexado a Pernambuco. Então, hoje nós não temos nenhum território federal. Porque, para o governo federal, a vantagem do território é porque ele pode intervir diretamente sem precisar sem desobedecer a autonomia do Estado. Existe um livro, Do Território do Guaporé ao Estado de Rondônia, um livro do professor Dante Ribeiro da Fonseca e João Paulo Saraiva Leão Viana, que fala sobre essa geopolítica, sobre as eleições e as mudanças da elite da Amazônia. Livro muito interessante para vocês, para você professor, para você aluno, que queira trabalhar essa questão
mais detalhada do território. E um texto desse livro, ele fala da seguinte questão: a proposta de criação do território federal na área da antiga, é antiga de 1849, e teve muitos autores e versões desde então. Mas ganhou fôlego quando da visita do Getúlio Vargas a Porto Velho em 1940. Posteriormente, um memorial elaborado pelo Conselho de Segurança Nacional e uma exposição de motivo apresentada pelo diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que era o diretor, o Aloysio Ferreira, apresentou a exposição de motivo para ser criado um território federal. Aloysio Ferreira constrói sua liderança no território federal. Nós já vimos isso aqui, que ele vai ser um grande político lá dos apelidados pejorativamente de Cutubas, mas ele vai ser um grande político do PTB. E ele constrói sua liderança política nessa formação do território. Embora, antes ainda, ele foi chefe das linhas telegráficas. Lembra da missão que ele recebeu de Rondon? Ele também foi inspetor de fronteiras. Então, isso aí ele poderia até ser importante na construção da sua liderança. Vital para sua consolidação foi o controle da ferrovia. Em 1931, ele vai ser o interventor, ele vai controlar a ferrovia quando ela retorna para a administração do governo federal. Em 1943, quando é criado o território federal do Guaporé, vai ser mantido essa hegemonia dele. A empresa vai ficar sob controle de quem? Do território federal. Então, agora, Aloysio Ferreira, ele é o governador do território federal, e o território federal é quem tem o controle da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então ele vai até acumular poderes aí neste momento. Interessante nós observarmos isso. A não dependência direta do rio, mas sim da rodovia, porque a Amazônia ela tem uma coisa diferente. O Rondônia tem uma coisa diferente do estado da Amazônia. Porque ele não tem essa dependência do rio, diretamente do rio. É claro que nós dependemos do Rio Madeira, nós temos a hidrovia do Rio Madeira, nós temos as hidrelétricas do Rio Madeira, mas o que mais Rondônia depende é da BR-364. A sobrevivência de Rondônia está na BR-364. A maioria dos municípios do estado de Rondônia, eles são interligados pela BR-364. Por isso que Rondônia é o estado atípico da Amazônia. Enquanto o Amazonas é ligado mais por rios, Rondônia é ligado pela BR-364. Pegue o mapa rodoviário de Rondônia e pegue o mapa rodoviário do Amazonas para você fazer o comparativo. Rondônia é atípico. Se levado em conta sua formação oriunda de dois estados, que é parte do Amazonas e parte do Mato Grosso. Além disso, ser única unidade da federação, fruto de um tratado internacional, que foi o Tratado de Petrópolis. Ela foi fruto de um tratado internacional. Porque é o tratado internacional que coloca a estrada de ferro para ser construída e tudo inicia com a estrada de ferro. Mas, professor, aí um aluno me perguntou bem assim, ó, professor, mas tudo não iniciou lá na construção do Forte Preto da Beira? Eu quero lembrar vocês que o Forte Preto da Beira estava esquecido no meio da mata. Estava esquecido. Não, acho que ninguém nem ia mais iria achar ruína um dia, caminhando, iria achar ruína como a gente acha ruína de casas aí no meio da mata. Mas a estrada de ferro vai ser o que vai dar vida novamente a esse estado. A construção dela é que traz a incidência telegráfica e que trouxe Rondon. E Rondon vai ser quem vai redescobrir o Forte Preto da Beira. Então, tudo está relacionado à estrada de ferro Madeira Mamoré, a construção desse estado. Na tela aí para vocês. O território federal foi sendo construído em ciclos econômicos. É interessante nós observarmos isso. São ciclos econômicos que constroem esse território. Qual foi o primeiro ciclo econômico? O primeiro ciclo econômico que nós vamos ter aqui, que vai ser relacionado à estrada de ferro Madeira Mamoré,
quando vieram dezenas de pessoas de várias partes do mundo, de vários países, não é nem de vários estados, que vieram trabalhar para cá. Esse primeiro ciclo econômico está relacionado também à borracha. Lembra que está relacionado à borracha? E essas pessoas que vieram trabalhar na estrada de ferro, elas ficaram por essas terras. Mesmo no período em que aconteceu a primeira corrida do ouro branco. Esse ouro branco que é a borracha. Que vieram as primeiras levas de seringueiros nordestinos para cá. Então nós temos o estrangeiro, nós temos o nordestino, tudo por causa desse ouro branco, tudo por causa da borracha. Porque a estrada de ferro Madeira Mamoré foi construída por causa da borracha. A vinda dos nordestinos foi devido à borracha. A vinda dos estrangeiros foi devido à estrada de ferro que está sendo construída devido à borracha. Então, está relacionado diretamente à borracha, esse primeiro ciclo. Depois nós vamos ter novo ciclo da borracha. Lembra na década de 40? Quando nós temos aí, estoura a Segunda Guerra Mundial, é preciso exportar borracha para os aliados. Novamente o Nordeste. Novamente o retirante nordestino. Milhares de nordestinos chamados nesse momento de soldados. Soldados da borracha. Foram chegando em seguida ciclos de garimpagem de diamante, casterita, ouro. Nós estudamos a casterita. Nesse período nós tivemos diamante. Tem um vídeo que eu falo sobre diamante ali na região de Ji-Paraná. O ouro do Rio Madeira, que é explorado até hoje. Finalmente, na década de 60 e metade da década de 80, nós vamos ter a corrida de famílias de todos os estados brasileiros em busca do Eldorado. As férteis terras de Rondônia. São os piques e os pades. Nós vamos, mas percebam vocês, a primeira riqueza, a primeira corrida, do início do século XX e depois na metade do século XX, na década de 40, está relacionada à borracha. A estrada de ferro Madeira Mamoré só foi construída devido à borracha. Rondon só veio colocar as linhas telegráficas porque precisava comunicar a estrada de ferro que estava sendo construída para escoar a borracha. Era a riqueza. Depois nós temos a casterita, o ouro. Aí chega a década de 60, 70 e 80. A corrida de todo o Brasil para o Eldorado. Existia propagandas do governo federal. Rondônia, terra sem gente, para gente sem terra. Venha para Rondônia, um novo Eldorado. Aí vieram pessoas, vocês que estão aí nessa região de vocês, nos 52 municípios do estado de Rondônia, vocês vão se deparar de pessoas que vieram de toda parte do mundo, nesse momento do Brasil para cá. Principalmente da região sul, sudeste e centro-oeste brasileira. Que vieram fazer uma nova colonização. O hino de Rondônia, ela fala desse povo. Apesar que o hino de Rondônia esquece os povos nativos, os povos indígenas. Ele é um hino meio que excludente desses povos. Mas ele fala, nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. É um hino que é cantado pelos bandeirantes, as pessoas que vieram para cá. Os pioneiros, chamados pioneiros. Na tela. Olha aí a colonização. Como é que se dá essa colonização? Essa foto é interessante, que fala sobre o imigrante, a chegada do imigrante. Como esse imigrante era distribuído nessas terras. Ele tinha um objetivo, esse imigrante. Ele tinha que derrubar essa floresta. Eles vieram com a missão de derrubar. É por isso que a cultura de derrubada de árvore ela é forte em Rondônia. Porque eles receberam essa missão. Ou derrubavam,
ou perdia a sua terra. Então eles tinham essa questão dessa missão, ou derrubar ou perder. Começa o processo de colonização. Ônibus chegando, a Casa Paraná recepcionando. Via Amazonas, está chegando aqui o colono. Pessoas de cabelos louros chegando, colonizando essa terra. É uma nova corrida. O território está passando por uma nova corrida, ainda não se formou enquanto Estado, mas ele está passando por uma nova corrida. A corrida do colono vindo para essa região. Chegando em ônibus, chegando de pau de arara, chegando da forma que dava. A BR tinha sido rasgada, mas não tinha sido pavimentada. Esses ônibus afundavam na lama, desapareciam na lama e depois surgiam. Com a força desses braços, desse colono que era trazido. Eles também arrastavam esses ônibus no braço. Mas eles tinham que chegar, eles tinham que explorar, eles tinham que se fixar em suas terras. Em Ouro Preto, em Vilhena, Cacoal, aqui para Porto Murtinho, seja lá qual localidade ele fosse sentado, ele precisava construir o seu sonho. Muitos não morreram de fome porque tinha muita goiaba. Já dizia um amigo meu, seu Chico Fininho, que é um desses colonos que vieram nessa época. Muitos foram guerreiros, enfrentaram a floresta na terra. Na década de 60, inicia esse processo de colonização espontânea da região, quando o governo federal considerou o centro-oeste do Brasil como área prioritária para o desenvolvimento nacional. Ocupar para não entregar. Integrar para não entregar. Era o lema do governo federal. Integrar para não entregar. Vieram programas chamados, nessa época, a interferência oficial do processo regional, como a criação do Programa de Integração Nacional. Lembra aí o lema? Integrar para não entregar. Esse era o lema do governo federal. O decreto de 1164 de 1971. Nós estávamos no governo federal quando eles começaram esse programa. É criado o INCRA, e o INCRA começa a disciplinar o assentamento desordenado dos colonos que procuravam Rondônia para se fixar através de 2 projetos. Ficou meio desorganizado, gente. O INCRA alegava que não tinha recurso, que os recursos que eram para ser utilizados nesse programa foram levados para a Transamazônica, que também estava tendo um processo de colonização. O projeto de integrado de colonização. Projeto Integrado de Colonização, chamado de PIC. Ou os projetos eram chamados de PICs. Já existiu o PICs aí, naquela época. Mas era o Projeto de Integração e Colonização. E nós tínhamos o PAD também, que era o Projeto de Assentamento Dirigido, que era um outro projeto. Esses 2 projetos eram coordenados pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que trazia esse povo para cá. Os projetos eram de Ouro Preto, Ji-Paraná, Vilhena, Sidney Girão, próximo de Guajará-Mirim, e Burareiro. Entretanto, o INCRA não conseguiu efetuar o assentamento nem de 1/3 desses migrantes. Alegavam que parte das verbas dos projetos foram transferidas para a área da Transamazônica, que fica lá no Amazonas, onde o fluxo migratório era bem maior. Não era fácil. O colono estava vindo para cá. O colono precisava de terra. O projeto de integração
projeto de assentamento dirigido, Collor não queria saber qual era o projeto. Ele queria ter acesso à terra, ele queria plantar, ele queria viver com dignidade, ele queria estar com a sua terra. Ele que veio do Paraná, aonde o agronegócio tirou muita gente da sua terra, expulsou esse colono da terra. E eles vieram, trouxeram as lutas sociais que eles tinham no Paraná, trouxeram para cá. E aqui eles vieram ocupar e resistir. Na tela. Foi o início de um problema agrário na região, numa luta que levaria novamente à intervenção do INCRA. Mesmo assim, não consegue controlar os problemas gerados pelas invasões. Esses projetos visavam o assentamento das famílias migrantes, de regularização fundiária nenhuma, e muito menos de colonização realmente. O INCRA ficou meio perdido nesse meio tempo. Veio muito mais gente que o INCRA imaginava. Aí, o território federal do Guaporé, que teria nascido com 4 municípios, foi agrupado em 2, Porto Velho e Guajará-Mirim. Agora se chamava Território Federal de Rondônia. E em 1977 assistiu à criação de mais 5 municípios. 77. Em 77 é criado Cacoal, é criado Ariquemes de Paraná, Pimenta Bueno e Vilhena. Todos ao longo de onde? Da BR-364. Vamos para 1981. Em 1981, vão ser criados novos municípios, gente. Agora fora do eixo da BR, não vai ser mais no eixo da BR. Fora do eixo da BR. 4 resultantes de povoações nascidas com os remanescentes da colonização, que foi Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste e Costa Marques, que é de povoação bem mais antiga, que beira ali da construção do Forte Príncipe da Beira ali. Já tinha colonização, mas é criada agora em 1981 enquanto município, Costa Marques. Cidade maravilhosa que eu amo, Costa Marques. Até que o território federal do Guaporé, que virou território federal de Rondônia, se transforma no estado de Rondônia. O estado de Rondônia. O estado de Rondônia, nossa bandeira, nossa símbolo, a estrela, mais uma estrela na Federação Brasileira. Azul, nosso céu é sempre azul. Que Deus o mantenha sem rival, cristalino, muito puro. Só que as queimadas não deixaram ele puro. O ouro do Rio Madeira, forte. E as matas, mata essa, que muitas vezes estão sendo derrubadas, estão sendo extintas em grande parte. Estado de Rondônia. Na tela. O estado de Rondônia, ele ganha o seu primeiro governador, o estado de Rondônia. Porque Jorge Teixeira, ele vem para ser o governador do território federal, toma posse como governador do território federal em 10 de abril de 79. E é ele que faz essa transição. É ele que vai preparar administrativamente, economicamente, politicamente o território para se transformar no Estado. É ele, Jorge Teixeira, ex-prefeito de Manaus, né? Nós já tivemos uma aula só sobre ele. Aí, no dia 17 de agosto de 1981, foi encaminhado pelo presidente da República, João Batista Figueiredo, a lei do Congresso Nacional. Vamos relembrar dessa lei. Lei Complementar 221, que vai ser aprovada na primeira discussão em 16 de dezembro do mesmo ano. Já em 22 de dezembro, o que vai ser aprovado? A Lei 41, gente.
É a Lei 41 que cria o Estado de Rondônia. É mais uma estrela na federação. É mais um Estado criado. A instalação do Estado vai se dar em 4 de janeiro de 1982. Já um mês depois, aí nós temos a instalação. É por isso que nós costumamos dizer que o aniversário é 4 de janeiro de 82. Só que o Estado ele é criado em 81, mas a instalação dele é 82. Nós vamos ver daqui a pouco, vários municípios são criados numa data e instalados numa outra. Sendo nomeado, então, o coronel Jorge Teixeira como seu primeiro governador, e na oportunidade também se deu a criação do Tribunal de Contas do Estado. Aí nós temos essa transformação do território em Estado, e o surto migratório contínuo intenso são elementos que permitem entender a rápida criação de novos municípios. Tanto é que esse novo município ele surge na década de 70 e 80, esses novos municípios. Agora, não são mais só no curso da BR-364. Vamos olhar aqui esses municípios. Esse aí já existia. Porto Velho e Guajará-Mirim já existia. Porto Velho, ele é de 1914, instalado em 1915, em 24 de janeiro. É por isso que aqui em Porto Velho nós comemoramos 2 datas de aniversário, 2 de outubro e 24 de janeiro. Tem até 2 feriados municipais. Um é 2 de outubro e outro é 24 de fevereiro, porque é criação e o outro é instalação. Guajará-Mirim também foi criado em 1928 e vai ser instalado em 10 de abril de 29. Criação e instalação. Vamos para a década de 70? Na década de 70, nós temos aí, quais municípios são criados em 1977? Perceba aqui nós temos a data de criação dele e a data de instalação de cada um deles. Mas nós temos sendo criado na década de 70 Ariquemes, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Cacoal e Vilhena. Percebam vocês aí que vários municípios que estão ao longo da BR-364 não estão aqui sendo criados na década de 70. Não tem Candeia de Amari, não tem Itapuã, deixa de ver lá, aí vai para Ariquemes, tem, aí depois de Ariquemes nós não temos Jaru aí, nós não temos Presidente Médici, qual é mais que está faltando? Depois o aluno vai no chat lá e vai nos ajudar aí qual que está faltando nesse momento. Mas são municípios aqui ao longo da BR-364, que são criados na década de 70. Na década de 80, nós temos a criação, em 1981, aqui foi tudo instalado no mesmo ano. Criado em junho e foi instalado também no mesmo dia. Foi criado e instalado no mesmo dia. Teve a criação e a instalação no mesmo dia. Que entra Colorado do Oeste, entra Costa Marques, está sem a bandeira de Costa Marques aqui, ó. Entra Espigão do Oeste, Ouro Preto, Ouro Preto fica ao longo da BR-364. Presidente Médici também fica ao longo da BR-364. Esse aqui, Ouro Preto, vai ser dos projetos. Surge o projeto. E fica ao longo da BR que eles não estavam aqui, que eu falei aqui, ó. Então já entra mais Ouro Preto e Presidente Médici, que não estavam ali ao longo. Aí na década de 80, nós temos Jaru, que também está na BR-364, que não tinha sido criado ainda. Aparajaru, que é criado em 81. Em 83, com instalação em 84, nós temos Rolim de Moura e Cerejeiras. Aí em 86, vem Santa Luzia, Alta Floresta do Oeste, Alvorada do Oeste, na década de 80 isso daí. Vamos lá, mais município na década de 80? Machadinho do Oeste, Nova Mamoré, que fica indo para Guajará-Mirim, Nova Brasilândia do Oeste, Cabixi vai ser o último município daqui em distância que nós temos daqui, né? Longe de Cabixi, né? Mas perto de Vilhena, perto de um monte de local.
São Miguel do Guaporé, olha aí, indo para Costa Marques aí, na 429, passando por São Miguel do Guaporé. Todos eles no finalzinho da década de 80. Meus queridos alunos, aí não estão os 52 municípios. Para vocês não, aí eu só coloquei os municípios da década de 70, 80 e 90, isso? Não, de 80. Eu não coloquei aí os da década de 90. Que aí vai ser, na década de 90, nós vamos ter a criação de mais vários municípios. É porque depois de 88 também ficou mais difícil criar município. Inclusive, nossos alunos da Ponta do Abunã perguntam até hoje, professor, por que não é criado o município aqui da Ponta do Abunã? Teve até um plebiscito. Houve um plebiscito e todo mundo votou pelo plebiscito que a Ponta do Abunã ela tem que ser independente de Porto Velho. Não dá para Fortaleza do Abunã, Vista Alegre, Extrema, Nova Califórnia, que fica já do outro lado do Rio Madeira, continuar sendo um distrito de Porto Velho. Lá já tem população, já tem estrutura suficiente, muito maior do que vários municípios que são criados no estado de Rondônia. O número populacional lá é bem elevado. Já deveria ser um município diferente. Provavelmente com a capital, com a sede dele em Extrema, que é o maior, mais estruturado, mais antigo. Aí entra a briga de Extrema com Nova Califórnia lá. Mas ali é a estrutura. E fora que ainda tem a Abunã aqui, que fica desse outro lado também, que poderia estar entrando na leva desses novos municípios lá. Então, são criados esses municípios. Na tela aí para vocês. Olha aí, ó. Aí eu finalizo com vocês essa aula, trazendo a imagem do governador Jorge Teixeira e o prefeito Abraão no aeroporto de Vilhena. Vamos lá para Vilhena. Foto de Amadeus Hermes. Vamos lá para Vilhena. É a roupa típica do Jorge Teixeira que ele andava pelo estado. Aluno, a gente encerra nossa aula. Queria aqui agradecer a parceria de vocês. Queria agradecer a participação de cada aluno. Queria agradecer as mensagens de carinho que eu recebo nas minhas redes sociais. No meu Facebook lá, João Herbert, ou Beto Peixoto, procurem lá. No meu Instagram. Queria agradecer essa parceria aqui. Foi trabalhar com vocês. Professor presencial, muito obrigado. Muito obrigado pela essa parceria. Coordenadores, muito obrigado pela parceria. E chegamos aqui ao final de nosso conteúdo de História Regional. Eu e o professor Lorismar procuramos trazer de uma forma bem gostosa para que vocês conheçam um pouco melhor o nosso estado de Rondônia. A saga de sua construção, o seu início, o seu meio, o seu desenvolvimento. E o que nós temos pela frente de desafio. Obrigado, aluna da Mediação Tecnológica. Espero vocês na nossa próxima aula de revisão e a nossa próxima aula ali, que nós vamos fazer a revisão dessa aula ainda aqui, vamos fazer a atividade e nós já vamos fazer a revisão da prova para vocês fazerem uma prova maravilhosa. Quem não conseguir, nós temos ainda a revisão de recuperação. Até lá e até o nosso próximo encontro. Até mais.